Deus abençoe todos e todas hoje. Mais uma vez, nós estamos aqui no encontro que nós temos, no compromisso que nós temos com o nosso Deus e com todos vocês reunidos e congregados nas suas casas, nos seus lares. E também os irmãos que agora têm o privilégio de se congregar nos templos, nas igrejas aqui nos Estados Unidos e em alguns outros países que já têm essa oportunidade, em Panamá, se eu não me engano. Já tem irmãos se congregando na igreja, aqueles que conseguem, e agradecemos ao nosso Deus por causa disso. Eu cumprimento todos vocês, meus queridos irmãos, todos aqui estamos orando, nas nossas orações, vocês sempre estão sendo incluídos. Os irmãos da Alasca até os irmãos da Patagônia, onde também tem um grupo de irmãos que buscam as coisas de Deus. Pela América Latina toda, nós temos a Igreja do Senhor, agradecemos Ele, porque essa foi a promessa que Ele fez faz mais de 50 anos, e também eu cumprimento todos os irmãos da Europa, os irmãos do Japão, cumprimento os irmãos das Filipinas, da Austrália, da Nova Zelândia, das ilhas ao redor. Bem, eu não consigo lembrar do nome de todos os países onde tem a igreja, mas eu cumprimento todos vocês, eu me lembro de vocês, fico pensando em vocês e oro e peço ao Senhor por todos vocês, e eu sei que o Senhor vai abençoar vocês. Então hoje, primeiro nós vamos cantar o nosso hino antes de começar o ensinamento. Vamos cantar ao Senhor o hino 110. E alguém tinha pedido ele para mim, alguém, não me lembro, um jovem, ele escreveu para mim e disse, por favor, vocês poderiam cantar o hino 110, porque ele quer aprender como cantar ele do jeito certo, cantar esse hino. Esse hino é muito formoso, mas precisamos muito da ajuda dos instrumentos musicais, mas tudo bem, nós, com o nosso instrumento musical, que é a nossa voz, vamos cantar. E acho que todos vocês já acharam o hino 110, que chama Ele Cuidará de Mim. O nosso Deus, Ele sempre cuida de nós, porque essa é a sua promessa. Então, nós vamos prestar muita atenção, vamos cantar e prestar muita atenção na mensagem linda desse hino. Como podré estar triste? Como entre sombras ir, como sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades
sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mim. Bendito e louvado seja o Senhor. Agradecemos ao nosso Deus. A glória e a honra sejam para o Senhor. Bem, os meus queridos irmãos, irmãs e todas as pessoas que assistem ou vão assistir os nossos ensinamentos maravilhosos, pessoas que estão assistindo pela primeira vez e pessoas que durante essa pandemia têm assistido junto conosco. Eu cumprimento todos vocês e faço um convite para que vocês continuem assistindo esse ensinamento. Nós estivemos estudando Romanos e hoje vamos continuar no livro de Romanos, no capítulo 8, falando a respeito de uma coisa que as pessoas sempre perguntam para mim. Elas me perguntam, elas falam, o que é viver no Espírito? E eu acho que já fizeram muito essa pergunta, porque aqui em Romanos, na Bíblia em espanhol, tem um título no capítulo 8 que fala Vivendo no Espírito. Eu não sei se nas outras Bíblias, na alemã, na francesa, na de inglês, fale do mesmo jeito no título, talvez não. Mas as pessoas que fizeram essas perguntas para mim são pessoas que falam espanhol. E em espanhol elas perguntam para mim o que é viver no Espírito. Contudo, em qualquer idioma, em qualquer deles, a Bíblia ou Deus, Ele ensina que nós temos que viver ou que nós vivemos no Espírito de Deus para conseguirmos ser salvos, para conseguir obter a vida eterna. Nós temos que viver no Espírito e não na carne. E as pessoas, elas ficam confusas, e elas têm razão de ficarem confusas, porque as pessoas elas não entendem que quando a Bíblia aqui fala sobre a carne, nesse capítulo, fala sobre a lei de Moisés, que foram umas leis, umas regras físicas escritas, que todas as pessoas tinham que cumprir literalmente para conseguir agradar a Deus, para conseguir obter a vida eterna. Elas tinham que cumprir fielmente, literalmente, todos os mandamentos, mas o corpo e a carne deles foi tão fraca que não conseguiram aceitar, não conseguiram cumprir com Deus. Então, aquilo era viver na carne, viver nos mandamentos da carne. E quando o Senhor Jesus, o Messias, o enviado de Deus, veio, Ele prometeu que depois dele ir embora, Ele enviaria o Espírito Santo para que o Espírito Santo ficasse no meio dos homens e das mulheres, dos crentes, dos seus seguidores, e ficasse junto deles, orientando, guiando eles. E desse jeito o Senhor
quis mostrar para as pessoas que elas teriam de viver no Espírito. Quer dizer, elas teriam de ouvir o ensinamento do Espírito de Deus e deixar o Espírito de Deus orientar eles e guiar eles. Então, talvez, por causa disso, tenha esse título aqui de Vivendo no Espírito, porque eles pegaram da leitura do capítulo. Então, hoje nós vamos continuar lendo aqui em Romanos 8 para esclarecer aquilo que nós já tínhamos lido, analisado, esquadrinhado, aquilo que nós vínhamos aprofundando ao respeito do pecado e da justiça de Deus. Quando falamos sobre como Deus justificou Abraão, porque ele acreditou em Deus e teve fé, e depois Deus disse que todo aquele que acreditasse nele ia ser justificado porque teriam de ter fé nele e acreditar no enviado de Deus. Então é isso que nós viemos lendo nesses capítulos. Nós também lemos uma comparação que o apóstolo Paulo fez entre a lei de Moisés e o que é o Evangelho de Cristo, a lei do Evangelho, a lei do Espírito de Deus, todas elas são a mesma coisa, as boas novas, o Evangelho perfeito. São todos os nomes que nós podemos usar para falar sobre aquela nova fase de salvação que Deus criou para os homens quando lá na cruz do Calvário o Salvador foi crucificado, o Messias, onde aquela carne, aquele homem teve de morrer para que pudesse nascer uma coisa gloriosa e perfeita como ele sempre foi. E aquilo que ele fez na cruz do Calvário foi a representação, o simbolismo do que os seres humanos teriam de fazer daí para frente para que eles pudessem obter a salvação. Eles teriam que morrer e ressuscitar, quer dizer, a carne deles tinha que morrer para o mundo e eles tinham que ressuscitar e começar a viver para Deus. Mas esse milagre ia ser feito pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz o milagre na vida de cada homem e cada mulher. Quando cada homem e cada mulher ouvem a palavra de Deus, se eles abrirem o seu coração para Deus, o Espírito Santo vem a transformar eles e começa a tirar deles a vontade de pecar que tem no corpo deles. Então aquela pessoa começa a nascer novamente num sentido espiritual e ela começa a ter uma vida nova em Deus. Ela começa a acreditar em Deus e acreditar no Espírito Santo, acreditar na obra maravilhosa do Espírito Santo, os dons maravilhosos dele, mas principalmente a pessoa acredita em ter um coração limpo e reto para Deus, para que Deus more no coração dessa pessoa. Tudo isso é viver no Espírito de Deus, acreditar no Senhor Jesus como Filho de Deus, como Messias que foi prometido pela boca de muitos profetas e de Moisés na Antiguidade. Nós hoje vivemos e experimentamos essa promessa. Aqui nós desfrutamos da presença do Espírito de Deus nas nossas vidas. Então, é isso o que nós chamamos de viver no Espírito. Se uma pessoa fala, não, eu quero continuar fazendo os mandamentos e a lei de Moisés, eu quero continuar fazendo os rituais que a Bíblia fala no Antigo Testamento, então você não está vivendo no Espírito. Você recuou e começou a viver novamente na carne, no material. E nós já vimos que o material, os mandamentos, eles não conseguiram salvar, nunca conseguiram libertar as pessoas, nem tirar elas da escravidão que elas viviam, que era a escravidão do pecado. Então, eu falo isso para que fique bem claro para nós o que significa viver no Espírito de Deus. Porque alguma vez eu ouvi as pessoas falarem que viver no Espírito era não caminhar, mas voar como os anjos, que isso aí era viver no Espírito. E não,
O primeiro passo para viver no Espírito é acreditar. Acreditar nesse Salvador, nesse Messias que Deus enviou, naquilo que aconteceu faz mais de 2000 anos, o sacrifício que aconteceu na cruz. E depois acreditar nas experiências que aconteceram com o Espírito Santo e os seus dons, além daquilo que nós vivemos hoje. Porque se não fosse pela ajuda do Espírito de Deus, nós seríamos que nem as pessoas do mundo, como qualquer outra igreja, só falando de Deus, mas nunca conseguindo sentir Ele no coração, sem nunca existir essa mudança e essa transformação dentro de nós. E aqui no verso 1, depois que o apóstolo Paulo, no capítulo 4, 5 e 7, que nós lemos, eu vou voltar até no capítulo 7, no verso 24 e 25, quando Paulo falou: miserável homem que eu sou, quem me libertará deste corpo de morte? Porque ele tinha um corpo de morte por causa dele ter vivido a sua vida inteira sob o jugo da lei de Moisés. Mas ele disse que ele acordou para a realidade. E no verso 25, graças dou a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, porque é Ele quem me liberta ou vai me libertar deste corpo de morte. Porque antes, ele disse, eu mesmo com a mente adorava e servia a Deus, mas com o meu corpo eu servia o pecado. Mas agora eu vivo para Deus, eu vivo para o Senhor por meio de Cristo. E agradeço Ele. Então agora vamos conseguir ler o verso 1 de Romanos 8. Diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam conforme a lei de Moisés. Aqui diz, aqueles que não andam conforme a carne, que significa fazer a lei de Moisés. Não porque a lei de Moisés fosse má, nós lemos já que ela era perfeita, porque foi palavra de Deus, que Deus deu aos homens, a Moisés. Mas o homem tornou ela em pecado porque eles não conseguiram cumprir com Deus. O homem, o seu corpo, a sua matéria, profanou de um certo jeito a lei de Deus. A lei que Deus tinha dado para Moisés, ela foi profanada pelo mesmo ser humano que conseguiu profanar ela com a sua fraqueza carnal, vivendo e fazendo tudo que era contrário ao que Deus tinha falado, indo contra Deus sempre. Então diz aqui que não há nenhuma condenação para os que andam em Cristo, aqueles que não andam conforme a lei de Moisés, mas agora andam segundo o Espírito de Deus, segundo o Evangelho de Deus. Aquela palavra que Deus deu quando Ele disse, eu enviarei um Salvador, um Rei perfeito. E Ele dará a liberdade, a paz, a salvação, as bênçãos para vocês. Creiam nele, acreditem nele. O testemunho de João Batista, quando diz na Bíblia que ele estava junto à beira do Rio Jordão e ele ouviu uma voz que disse, este é meu filho muito amado, confiem nele, acreditem nele. Então, foi Deus quem agiu, foi Deus que se fez carne por um momento, por um instante. E eles tinham que acreditar nisso. Depois ele disse, enviarei o meu Espírito. E nós também temos a promessa de Deus em Isaías, em Ezequiel, onde Deus disse que nos últimos tempos Ele enviaria um rei perfeito que ia governar e fazer justiça. Que Deus ia morar nos corações das pessoas, é o que a promessa divina fala, que Ele ia morar no coração das pessoas, que Ele ensinaria para as pessoas, que ficaria junto delas e que seria Deus mesmo com as pessoas, Deus mesmo entrando no coração das pessoas. E por causa disso, nós chamamos aquilo de viver no Espírito, de andar no Espírito. Porque quando a pessoa acredita no Salvador, no precursor que o Pai enviou,
quando ela recebeu já a unção do Espírito Santo e segue nesse caminho, que é um caminho de santidade, de perfeição, porque o próprio Espírito Santo é quem fica encarregado de tirar da pessoa aquela vontade de pecar e fazer ela se tornar um homem e uma mulher santos para Deus. E isso significa viver no Espírito, andar no verdadeiro Evangelho, que é a manifestação do Senhor por meio do Espírito Santo, que Ele enviou para sempre, porque diz na Bíblia que o Espírito Santo estará para sempre com a congregação, com os homens e as mulheres que buscam a Deus. E aqui no verso 2, Paulo disse... no 1, ele disse que não havia mais condenação para aqueles que seguiam o caminho do Evangelho verdadeiro. Não há nenhuma condenação para eles mais. Diz, porque a lei do Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, aqui diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei, do pecado e da morte. Então, ele quis dizer... A lei do Espírito de vida em Cristo, por eu ter acreditado em Cristo, então o Espírito Santo veio nesse homem, que era Paulo, e ele disse que ele se sentia livre daquela lei do pecado e da morte que ele viveu por muitos anos com a sua família, desde que eles nasceram, sob aquele jugo, sob aquele regime da lei que eles não conseguiam cumprir com Deus. E no 3 diz, porquanto que era impossível para a lei de Moisés, foi tão impossível porque a lei de Moisés não conseguiu mudar os corações das pessoas, não conseguiu fazer que as pessoas vivessem uma vida santa e reta, não conseguiu mesmo. E por quê? Porque a lei era enfraquecida por causa dos seres humanos, porque as fraquezas da carne dos seres humanos eram muito mais fortes do que as regras que Deus tinha colocado para eles, eram muito mais fortes do que a própria lei. A tendência pecaminosa desses homens na antiguidade era tão forte que dominou ainda os mandamentos escritos. Eles sabiam que na lei falava, por exemplo, não roubar, não ter cobiça, mas eles falavam, eu não consigo. Na lei fala que eu não deveria roubar, mas eu não consigo me segurar, eu preciso fazer, tem uma coisa me provocando para roubar. Então eles iam contra Deus e eles enfraqueciam a lei. Aquilo que estava escrito, as regras na lei, falavam muitas coisas, mas as pessoas faziam o contrário. Então, por causa disso, ele disse, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível para a lei, pois era enfraquecida por causa da carne, pelas teimosias, as rebeldias, a dureza da carne do homem. Deus, quando viu essa situação, quando Deus viu que todos já tinham sido condenados e afastados de Deus, que não tinha mais salvação para nenhum deles, quando ele viu aquilo, diz aqui, nós continuamos lendo no verso 3, Deus enviando seu próprio Filho em semelhança da carne e do pecado, Ele enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Enviou ele em semelhança de um homem normal, parecendo um homem normal, mas era o próprio Deus que tinha tomado carne, tinha criado um corpo. Por causa disso, diz aqui, que enviou o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei... Então, aqui nós vemos como o Senhor Jesus teve de carregar, levar os pecados de todas essas pessoas e daqueles que ainda iam se converter a Deus. Ele se encarregou de todos esses pecados e disse para o Pai, me castiga, faz comigo o que for da tua vontade, porque eu quero salvar as pessoas, eu quero salvar as almas, eu quero que as pessoas sejam salvas e elas te amem, elas te busquem, elas adorem o teu nome.
Eu quero que possa se cumprir aquilo que planejaste desde o começo, de criar um povo, uma humanidade que fosse te louvar e te bendizer. E isso ainda não aconteceu, então eu quero que possa se cumprir. Então ele levou todos os pecados. Por causa disso, diz na Bíblia que ele morreu como o pecador mais vil. E que as pessoas que acabavam morrendo penduradas numa cruz, no madeiro, eram as pessoas que tinham as maiores faltas, os maiores pecados, porque era a maior penalidade para as pessoas, elas terem que morrer penduradas numa cruz, no madeiro. Por causa disso, o Senhor Jesus morreu lá, porque Ele foi e pagou todos os pecados, desde o começo, os pecados que as pessoas tinham feito, e os que as pessoas iam fazer daí para frente até elas se converterem ao Senhor. Porque não é que o Senhor ia perdoar o pecado de toda a humanidade e de todos os seres no planeta Terra. Não, é só daqueles que se converterem, que acreditarem no Senhor, que buscarem Ele. São eles a quem Deus vai perdoar. E por eles foi que o Senhor Jesus morreu na cruz. Porque não é possível as pessoas acharem que elas vivem no seu pecado, nascem no pecado, morrem no pecado e falam que o Senhor perdoou eles porque Ele morreu na cruz do Calvário pela humanidade e Deus perdoou eles. Não, se aquela pessoa não buscou a Deus na sua vida, ela vai se condenar. O sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz foi para reconciliar os seres, os homens, as mulheres com Deus, para dar a chance para todos. Mas nem todos vão se salvar, nem todos vão conseguir se salvar. O Senhor disse, são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Porque Ele vai chamar muitos, Ele vai dar a oportunidade para muitos e vai falar com eles, mas nem todos vão acreditar, nem todos vão aceitar e seguir o caminho dele. E aqueles que não quiserem seguir nesse caminho vão se condenar. E aí então, para eles não tem nenhuma validade aquilo que o Senhor fez no Calvário, porque o que Ele fez na cruz é para todas as pessoas que aceitarem, que acreditarem, que tiverem fé em Deus, acreditarem em Deus e fizerem a vontade de Deus. Então é com eles que tem eficácia aquilo que o Senhor fez no Calvário. Então no verso número 4 diz, para que a justiça da lei, aqui ele falou sobre a justiça da lei de Moisés, que não conseguiu mudar as pessoas, não conseguiu tirar delas a sua vontade de pecar, não conseguiu mesmo. Mas diz aqui que o Espírito de Deus consegue sim, que o Espírito de Deus ia transformar a alma das pessoas. Então no 4 diz, para que a justiça da lei de Moisés se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O apóstolo, ele quis fazer as pessoas entender que eles já tinham conhecido a obra redentora do nosso Deus, e eles já tinham se convertido àquela obra redentora, e por causa disso, eles agora andavam no Espírito de Deus, no verdadeiro Evangelho de Cristo. É isso que significa andar no Espírito, andar no verdadeiro Evangelho de Cristo, ser guiados sob as ordens e a orientação do Espírito Santo. Esses são os que vivem no Espírito. Verso 5, porque os que são segundo a carne, quer dizer aqueles que faziam a lei de Moisés, põem sua mente nas coisas da carne. Quer dizer, eles só se importavam em cumprir uns requisitos, cumprir as coisas simples, as regras bem simples. Mas aquilo que era profundo, que era difícil, eles não se importavam em cumprir. Então diz aqui, porque os que são segundo a carne põem sua mente nas coisas da carne, mas os que são conforme o Espírito, quer dizer que eles já se converteram ao Evangelho, pensam nas coisas do Espírito, em como agradar a Deus. No 6, visto que a mentalidade da carne, viver sob aquela lei, é a morte. Não porque a lei fosse má, a lei era perfeita, mas ninguém conseguia cumprir ela. Então, se eles não conseguiam cumprir, tinha consequência. Se você não cumprir aquilo, vai acontecer isso ou aquilo. Então, era morte para aqueles que estavam sob a lei. Vem a morte para eles, porque a lei ela oferece salvação, mas eles têm que cumprir todos os mandamentos. Mas se eles fossem se converter ao Evangelho verdadeiro do Senhor,
iam conseguir se esquecer das regras e dos requisitos que fala a lei, e era só falar: Senhor, eu estou aqui, o meu coração está disposto, aberto para ti, o que eu preciso fazer? Aí o Espírito Santo vem no coração da pessoa e sai aquela vontade de pecar que a pessoa tem, começa a sair dela o ódio, o rancor, ela começa a ter educação, carinho pelas pessoas, misericórdia, começa a ser tirado tudo de ruim que tinha dentro dela. Então vocês veem como é simples o Espírito de Deus fazendo um milagre no seu corpo, na sua vida, desse jeito. Então a pessoa ela vai conseguir viver uma vida santa e reta para conseguir obter a salvação eterna. No verso 7 diz: porquanto a mentalidade da carne ou daqueles que fazem a lei de Moisés é inimizade contra Deus. E é mesmo porque eles não cumprem, eles nunca conseguiram cumprir a lei. Diz: pois não é sujeita à lei de Deus, já que nem o podem ser. Portanto, os que vivem, no verso 8, os que vivem segundo a carne ou a lei de Moisés, cumprindo aquelas regras, não podem agradar a Deus, não conseguem. Eles conseguem agradar a Deus somente em algumas coisas simples, como eu disse para vocês. Eles conseguem agradar Ele nos dias de festa, no sábado que não é para trabalhar, quando não é para comer porco, as coisas simples que tem. Mas tem umas outras coisas aqui mais profundas sobre o coração, a avareza, a ambição, os enganos, enganar, mentir para as pessoas, tirar dos outros, desejar ter tudo para você e nada para os outros. Bem, tem tantas coisas: ser irresponsáveis, ser bagunçados, ser vingativos, ter rancor. Tem tantas coisas aqui que ninguém consegue enxergar. Mas essa pessoa pode ter aquilo na sua vida, no seu coração. Então, como vocês conseguem ver, as regras da lei não conseguem mudar as pessoas nesse sentido. As pessoas podem até cumprir aquilo que é simples, o que é fácil, mas o que é difícil eles não conseguem. Mas no Espírito de Deus, no verdadeiro Evangelho do Senhor, que é a mesma coisa, nele nós conseguimos cumprir sim as regras de Deus, porque é Ele mesmo quem tira aquilo do nosso coração, quem tira a inveja, o desamor, a ambição. Quem tira de nós o ódio, o rancor, aquela vontade de fazer mal para os outros, de roubar os outros, de ter avareza, de enganar, ou, por exemplo, de usar pesa falsa, quer dizer, os preços falsos, tirar mais das pessoas do que o produto realmente vale. Todas aquelas coisas estão guardadas no nosso coração e ninguém consegue enxergar. Aí as pessoas pensam: eu estou cumprindo, porque eu faço tudo o que é para fazer, eu não deixei de fazer nada. Mas lá dentro, no seu coração, quem está olhando para a sua vida? Viver no Espírito de Deus ou no Evangelho do Senhor significa que Ele esquadrinha os nossos corações e Ele coloca nas nossas consciências aquela vontade de mudar e de pensar que temos que ter cuidado porque Deus está nos enxergando, Deus está olhando para nós. E quem faz a vontade de Deus recebe prêmios do Senhor, recebe bênçãos dele. Mas a pessoa que for teimosa e desobediente vai continuar pecando. E um dia, então, ela vai ser condenada. Mas nós não queremos falar disso, de condenação. Nós vamos falar só de coisas bonitas. Aqui no verso 9 diz: vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vocês não vivem mais sob o regime ou o jugo da lei de Moisés. Vocês agora estão vivendo sob o governo, o regime do Espírito de Deus. Então o apóstolo diz: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Observem que interessante isso aqui. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque se algum de vocês não tem o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo, que é a mesma coisa, o Espírito de Deus, então vocês não são de Deus.
Prestem atenção nesse verso 9, para que vocês levem ele em consideração. Romanos 8:9. Nunca se esqueçam dele. Romanos 8:9. Toda vez que vocês se sentirem aflitos, quiserem desistir, voltarem atrás, não quiserem amar mais a Deus, nem seguir nos caminhos dele, leiam Romanos 8:9, porque aqui fala do Espírito de Deus. Nós temos que ter o Espírito de Deus dentro do nosso coração, da nossa alma. Por causa disso, ele fala, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque se algum de vocês não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não é de Deus, essa pessoa. Tem muitas pessoas, eu já ouvi muitas igrejas falarem, eu acredito no Espírito Santo. Eu acredito no Espírito Santo e ele existe sim. Eles acreditam, mas eles não têm o Espírito Santo no coração. Eles não têm o Espírito de Cristo. Eles só falam dele. Eles só ouvem falar dele e falam dele, mas eles não têm o Espírito Santo no seu coração. E nós temos que ter o Espírito Santo dentro de nós. O Senhor Jesus, ele fez a promessa, ele disse, o Espírito Santo estará em vós, quer dizer que ao seu redor? Não, convosco. Ele estará convosco, quer dizer que o Espírito ia estar ao redor da pessoa e também estará em vós, dentro de vocês. E é isso que diz no verso 9, que todas as pessoas que têm o Espírito de Deus nos seus corações, elas começam a viver no Espírito, elas estão vivendo no verdadeiro Evangelho de Cristo. Então, ele diz, se é que o Espírito de Deus habita em vós, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Nós temos que ter o Espírito de Deus no nosso coração e também nos esforçar em receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Nós temos que fazer esforços para alcançar aquilo. Nós sempre temos que fazer esforços para receber o batismo com o Espírito Santo. Mas você também tem que abrir o seu coração para Deus para conseguir ter Ele no seu coração. Porque no dia em que você tiver a Deus plenamente no seu coração, imediatamente vai ser muito simples para você receber o batismo com o Espírito Santo. E no verso 10 diz, contudo, se Cristo está em vós, diz aqui, se Cristo está em vós, ou o Espírito Santo, porque aqui é o Espírito Santo, se Cristo está em vós, ou o Espírito Santo está em vós, que é a mesma coisa, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Diz aqui que o corpo está morto. E isso é verdade. Quando o Espírito de Deus mora num homem ou na mulher, esse homem e essa mulher não fazem mais pecado, não pecam mais, porque não tem mais vontade dentro da sua alma de pecar. Então, diz aqui que o corpo ele está morto para o pecado, mas o espírito dessa pessoa está vivo por causa da justiça, da sua justiça, por ela começar a viver uma vida santa e reta. Então, diz que essa pessoa, ela vive para Deus nesse momento, o espírito da pessoa está vivo, não o Espírito Santo, mas o espírito dessa pessoa volta a viver para Deus, porque agora Deus está justificando ele, falando, você é santo, você é escolhido, você é o meu filho, a minha filha, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar na sua vida, eu vou te dar muita paz, muita felicidade, vou te respaldar. É o que Deus diz para nós. E o importante para nós é o nosso espírito, porque o nosso espírito é o que vai viver para sempre com Deus, porque a nossa carne, o nosso corpo é matéria e um dia ele acaba, ele se corrompe, ele se destrói. E aqui no 11 diz, e se o Espírito de Deus habita em vós, diz aqui, se o Espírito de Deus habita em vós, nos seus corações, Deus, que é aquele que dos mortos ressuscitou Cristo, também vivificará vossos corpos mortais, por seu Espírito, pelo seu poder que habita em vós. É aqui onde diz
que quando um homem ou uma mulher já tem o Espírito de Deus, então Deus ele também começa a abençoar esse corpo material, físico, carnal, essa carne. Diz que também vai abençoar esse corpo. Como e quando? No dia que o Senhor vier nas nuvens pela sua igreja, pelo seu povo. Diz aqui que as pessoas que já morreram no Senhor, aqueles que já tiverem morto no Senhor, que com certeza nem vai existir o pó deles, porque agora existe a cremação, e se eles forem jogados ao mar, cinzas, então nem o pó vai existir. Mas a Bíblia diz, e nós acreditamos nisso, que no dia que o Senhor vier nas nuvens, aquela pessoa que foi cremada um dia quando ela morreu, mas era um filho de Deus, diz na Bíblia que Deus, com o seu poder, como Ele também já abençoou essa parte física nessa promessa aqui, então diz que Deus ressuscita essa pessoa, recolhe ela de novo do pó, daquilo que não existe mais, recolhe ele, cria o seu corpo de novo e aquele corpo vai subir nas nuvens. Vai ser um corpo glorioso e santo que vai receber o Senhor. E aqueles que estiverem vivos, diz na Bíblia que o corpo deles físico vai ser transformado imediatamente num corpo glorioso, santo e perfeito, que vai subir nas nuvens também. É a promessa que o Senhor tem para nós na vinda dele. E lá nós vamos estar nas nuvens com o Senhor, mesmo passando anos, séculos, milhares de séculos, não sabemos, mas isso vai acontecer porque é a promessa dele. Então nós vemos como Deus, ele tem promessas até mesmo para o nosso corpo, para essa matéria. É o que diz no 11, que o Senhor ele vai também vivificar o nosso corpo mortal pelo seu Espírito Santo. E ainda nós, estando vivos, aquele que tem o Espírito Santo é uma pessoa que tem honra, que é honesta, que é reta, que em qualquer lugar do mundo vai se destacar pelo seu jeito de viver e de agir, pelo jeito em que ela fala, pelo jeito em que ela anda no meio das pessoas. As pessoas têm que perceber aquilo e é o formoso da promessa que Deus disse aqui para nós, que além dele viver, morar no coração das pessoas e vivificar o nosso espírito, diz também que o nosso corpo mortal ele vai abençoá-lo, vai vivificá-lo. No verso 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, quer dizer, não somos devedores da lei de Moisés para viver segundo ela, porque nós já nos convertemos ao Senhor Jesus. Então, no 13 diz, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se viverdes pelo Espírito Santo, o verdadeiro evangelho de Deus, fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Porque aí então é o Espírito Santo quem vai fazer você mudar de vida, você ter amor, carinho, ser reto, sincero, ter honra, ser organizado, ser tudo de bom. Então ele diz que isso aí é viver no Espírito e Deus faz morrer essas obras da carne, aquela vontade pecaminosa da carne. Nos faz mudar e nos faz viver para Deus. Então, desse jeito, ele disse que nós vamos viver para Deus para sempre, porque no verso 14, prestem atenção no verso 14, onde ele diz, pois todos os homens ou mulheres que são guiados pelo Espírito de Deus, por quê? Porque antigamente eles eram guiados pela lei de Moisés, as regras, os mandamentos, tudo o que Deus tinha ordenado. Ninguém conseguiu cumprir, mas eles eram guiados pelos mandamentos. Então as pessoas perguntavam, como que você vai com Deus? Não, estou muito ruim porque eu sempre estou pecando. Eu não consigo cumprir todos os mandamentos da lei, eu não consigo. Então, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, não mais guiados pela lei de Moisés, mas pelo Espírito de Deus, que é o verdadeiro evangelho de Cristo, aquele Messias, aquele Salvador que Deus enviou, diz aqui, esses são filhos de Deus. E por que filhos de Deus? Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus,
como o Espírito de Deus mora já no coração da pessoa, do homem e da mulher, então Deus justifica essa pessoa falando: você é santo, você é o meu filho, vem cá, você é o meu filho e eu vou te abençoar daqui para frente, vou te cuidar, vou te proteger, vou ficar com você, do seu lado. Esses são os filhos de Deus. Então nós temos que lutar para acreditar no Evangelho perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Evangelho é o Espírito de Deus, que é o nosso governante, o nosso guiador, que é quem nos ensina, é quem está conosco e em nós. Então, nós temos que viver sob o regime dele. E desse jeito, vamos conseguir ser salvos. Desse jeito, nós vamos conseguir obter a salvação eterna. O verso 15, porque não recebestes o espírito de escravidão para recair no temor, mas recebestes o espírito de adoção como filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Essa aqui é uma frase, um termo espiritual que diz respeito ao Espírito Santo estar conosco e ele nos ajuda a orar e louvar, pedir para Deus muitas coisas que nós não conseguimos fazer sozinhos. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que juntamente com Ele sejamos glorificados. No 18 diz, porque considero que as aflições do tempo presente não são comparáveis com a glória vindoura que há de se manifestar entre nós. Aqui ele fala sobre as tribulações, os dias ruins, as perseguições, tudo de ruim que puder acontecer conosco na nossa vida. Diz aqui que nada disso pode se comparar com a glória vindoura na vida eterna de viver e desfrutar com Deus. E no 19, pois a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Diz aqui que a própria criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus no mundo. Diz, porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa do que a sujeitou na esperança. Então, nós vemos que a própria natureza, a criação de Deus, eles estão aguardando os filhos de Deus se manifestarem, porque ela mesma foi sujeita, teve que padecer pecado e maldade. Quanta idolatria nós temos no mundo, quantas coisas nós vemos no mundo onde eles usam os rios para as coisas imundas, ruins, para a idolatria, os lagos, o mar, o sol, a lua, todos os elementos que foram feitos por Deus, os humanos usam eles e tratam eles como deuses e honram eles. Fazem muitas coisas, então diz que a própria criação tem sido violada, maltratada, tem sido profanada, amaldiçoada. A própria criação tem sofrido isso pelo homem, pela maldade dos seres humanos, por tudo que a humanidade faz. Mas diz aqui que aquela criação, eles sabem sim que os filhos de Deus têm de se manifestar, então eles esperam essa manifestação acontecer. E se a palavra de Deus fala isso, eu acredito que aquilo vai se cumprir. Tem que se cumprir, que um dia a criação, a natureza, aquilo que foi criado por Deus, possa se tornar um dia uma coisa bela e espiritual também. E aqui no verso 22 diz, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Diz que a natureza, ela geme. Mas no verso 21 diz que também a mesma criação será libertada da servidão, da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores. E nós já lemos em algumas partes da Bíblia, o outro dia até nós estudamos a respeito dos céus novos e da terra nova. Então, provavelmente, quando o Senhor for fazer uma coisa nova dessa criação, essa criação física e material, tudo vai ter que ser queimado para que tudo possa voltar a nascer perfeito.
E provavelmente o Senhor vai mudar a terra para um lugar específico onde seus filhos possam viver, mas já vai ser na eternidade. Nós não sabemos, é o que nós achamos. Contudo, o Senhor já disse que haverá céus novos e terra nova na eternidade também. E, por enquanto, desde agora nós estamos experimentando aquela terra nova e os céus novos com aquilo que nós vivemos junto com o Senhor. Experimentamos um mundo diferente com o Espírito Santo, desfrutando da presença de Deus. Então, como será quando as coisas perfeitas vierem e tudo seja completo e perfeito? Vai ser muito formoso e agradecemos ao Senhor. E aqui, no verso 23... disse que a criação estava com dores de parto até agora, e não só isso, mas nós mesmos, os seres humanos que acreditamos já no Senhor, que temos as primícias do Espírito Santo, que não é só a criação, mas nós mesmos, os que temos o Espírito Santo, era o que Paulo disse, nós também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a redenção de nosso corpo. Ele esperava o Senhor vir nas nuvens para que o nosso corpo pudesse ser transformado num corpo glorioso, de glória. É o que ele diz aqui. No 24, porque em esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Então diz aqui que as pessoas, quando elas veem alguma coisa, elas conseguem esperar naquilo, não é? Mas diz, porque em esperança fomos salvos. Quando Ele nos fez promessas maravilhosas e tem nos feito promessas maravilhosas, aquilo gera uma esperança na nossa alma. E eu espero no Senhor para Ele me ajudar. Eu espero que Ele possa me ajudar a tirar de mim o pecado, que eu possa viver em santidade. Eu espero nele, porque o Senhor me prometeu vida eterna. Então, eu espero conseguir obter essa vida eterna. É essa a nossa esperança, diz aqui. E diz que a esperança física, humana, que as pessoas conseguem enxergar, aquilo não é esperança. Parece como se fosse esperança, mas ninguém consegue alcançar ela. Se só esperam, mas não agem. Se eles não agem para alcançar aquilo, não serve para nada eles terem esperança. Tem pessoas que falam, não, eu espero o Senhor me mudar um dia, eu espero um dia conseguir obedecer a Deus, eu espero um dia conseguir os dons espirituais, porque eu quero servir a Deus, eu quero trabalhar para Deus. Mas aí eu fico esperando e esperando, mas eu não pratico a palavra de Deus, eu não tenho interesse em mudar, mas continuo pecando. Então essa esperança é nula, não é válida. Aquilo e nada é a mesma coisa. E no verso 25 diz, mas se esperamos o que não vemos, o que é que não vemos? Quando Deus nos faz promessas, agradeço ao Senhor e eu espero receber essa promessa que o Senhor me fez. Eu não consigo enxergar ela. Eu não tenho nem ideia como que aquilo vai acontecer, mas me prometeste e eu acredito naquilo que prometeste. E eu não consigo enxergar essa esperança. Aquilo que eu estou esperando, que disseste que vais me dar ou vais me abençoar, que aquilo vai acontecer na minha vida, eu não estou enxergando aquilo ainda, mas eu acredito e confio que aquilo vai acontecer. Então diz, se esperamos o que não vemos, mediante a paciência o esperamos. O Senhor tem dito, continue em frente. Continuem com o seu trabalho, façam o seu trabalho. Continuem andando no caminho reto. Busquem a paz, busquem o meu rosto. Louvem o meu nome, orem, peçam a mim. Porque eu darei a vocês bênçãos e triunfos, eu vou resolver os seus problemas, eu vou tirar os seus fardos, as suas tristezas. Então, sim, Senhor, eu vou esperar, eu vou acreditar, eu vou confiar. Eu não consigo enxergar o que me prometeste, eu não vejo ainda, mas eu confio e espero porque eu sei que aquilo vai acontecer. Então, se eu tento agradar a Deus,
no que eu mais puder e superar as minhas fraquezas, vencer a minha carne, então as promessas que Deus me fez, eu vou conseguir ver elas em breve e vou continuar esperando e acreditando nele. Então é isso que ele também quer que nós tenhamos essa paciência, porque tem pessoas que cansam, tem pessoas que falam, não, faz 5 anos que eu estou aqui e Deus me prometeu as coisas e até agora não cumpriu, então eu não quero mais esperar, eu cansei. E elas voltam atrás, elas recuam e elas não continuam buscando a Deus. Elas não fazem nenhum dos requisitos que diz aqui, que se esperamos o que não vemos mediante a paciência, esperamos porque nós vamos receber. Mas as pessoas não conseguem esperar, não aguentam chegar até o final e desistem no meio do caminho. E desse jeito, elas nunca vão receber nada, porque nós temos que perseverar e continuar até o fim, esperando até o fim. No verso 26 diz, da mesma maneira também, o Espírito Santo nos ajuda em nossa debilidade. E é mesmo, o Espírito Santo nos ajuda a mudar e tirar essas fraquezas da nossa carne, do nosso corpo. Pois o que havemos de pedir como convém não sabemos, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele também nos ajuda a orar, a conseguir pedir para Deus, nos dá as palavras que nós não conseguimos expressar para falar com Deus. Então, por causa disso que é tão importante ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai nos ajudar muito a mudar e tirar tudo de ruim dentro de nós, viver uma vida santa e reta, e ainda vai nos ajudar a orar e nos apresentar diante do Pai. E o 27... E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque conforme a vontade de Deus intercede pelos santos. Aqui ele falou sobre a ajuda que nós recebemos do Espírito Santo nas nossas orações e nos nossos louvores. E aqui no verso 28 diz, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados conforme seu propósito. Porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Quando aqui fala sobre a predestinação, é porque Deus, ele tinha um plano de salvação, um plano de criar os homens desde antes da fundação do mundo. Deus já tinha planejado criar um povo, criar os seus filhos, os seus crentes, aqueles que seguem ele. Ele já tinha imaginado esse plano. Então, por causa disso, ele fala sobre aqueles que Deus tinha predestinado, os que ele tinha escolhido desde antes da fundação do mundo. E é ele quem sabe. Cada um de nós temos que continuar lutando, porque ele nos compara com aqueles que correm numa maratona e todos eles querem chegar na meta para ganhar o prêmio. E na Bíblia diz que nós temos que ser assim, porque Deus nunca vai nos contar quem que Ele predestinou, quem são seus filhos e quem não são seus filhos. Deus nunca faz isso. Ele só fala para todos nós, corram. E aquele que chegar primeiro vai levar o prêmio. É o que o nosso Deus faz e nós temos que respeitar isso, não vamos questionar o nosso Deus por ele agir desse jeito. Nós só vamos acreditar e cada um de nós temos a vontade, o desejo de estar com Deus. Então não vamos ficar pensando, será que eu fui predestinado ou não fui predestinado? Porque se eu não for predestinado, então para que eu estou fazendo isso? E se eu não for, e se eu for, o Senhor nunca vai falar para nós isso. Ele simplesmente nos faz o convite de seguir em frente. Mas aqueles que um dia chegarem à eternidade com Deus, ele vai falar, foram esses que eu predestinei desde antes da fundação do mundo, desde antes de Adão e Eva. É o que diz no verso 29. Porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou.
Aqui fala sobre a vida eterna. Aqueles que chegaram na vida eterna, eles conseguem cumprir esse verso 30. Eles podem falar: Deus me predestinou, Ele me chamou e Ele me justificou. E agora Ele também me glorificou, porque eu estou perante a presença dEle. O que está escrito no verso 30 é o que pode acontecer com as pessoas que chegarem até a eternidade. Nós aqui estamos confiando que estamos sendo incluídos nesse grupo dos predestinados. Bendito seja o Senhor, porque nós confiamos na sua misericórdia e, além disso, estamos lutando para realmente chegar na eternidade com Deus. No 31, que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai tentar nos derrotar? Quem vai tentar nos acabar? Quem vai tentar nos derrubar? Não. Se Deus está conosco, nós vamos ser poderosos, porque Deus é poder e Ele vai nos guardar, vai nos proteger, e nenhum poder do maligno vai conseguir vir contra os seus filhos, contra os escolhidos de Deus. Então Ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E no verso 31, 32, aquele que não poupou, diz aqui que Deus, o Pai, não poupou nem mesmo seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? A salvação, a paz, a felicidade, a tranquilidade, a calma, tudo Deus vai dar para nós. O 33, quem acusará os escolhidos de Deus? Porque Deus é quem justifica. Então, quem vai conseguir acusar eles? Diante de quem? De ninguém. Porque é Deus quem justifica. E se Deus vai nos ter na sua presença, quem vai conseguir vir contra nós, falar para Deus que não pode? Então, nós agradecemos ao Senhor e temos que ser fiel com o nosso Deus, fiéis e firmes no caminho do Senhor, para que Ele nos justifique, para que Ele nos glorifique, para que Ele nos abençoe e fique do nosso lado sempre. 34. Quem é o que condena? Cristo é quem morreu, mas ainda é o que também ressuscitou. É aquele que, além de estar à direita de Deus, também intercede por nós. Cristo é quem intercede por nós. Não há outro ser, outra pessoa. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Então ele disse, depois de ter analisado tudo ao respeito da obra maravilhosa do nosso Deus, do seu amor, da sua misericórdia, Paulo disse aqui, quem nos separará do amor de Cristo? Alguma tribulação? Alguma angústia? Alguma perseguição? Fome? Nudez? Eu vou também adicionar pestes, perigos ou espada? O que poderá nos separar? Ele diz, como está escrito no livro dos Salmos, 44, 22, onde diz, por tua causa, Senhor, somos entregues. Estão nos buscando para nos matar. Todo dia, diz aqui, somos considerados como ovelhas para matadouro. Mas não importa, Senhor, não tem problema nenhum em nós passarmos por aquilo, porque quem vai nos afastar do amor de Cristo? Nada, nem a tribulação, nem a nudez, nem o perigo, nem as perseguições, nem as ameaças. Coisa nenhuma vai nos afastar do amor de Cristo Jesus, um amor que o Espírito de Deus colocou nos nossos corações para amá-lo e para segui-lo, seguir os seus caminhos. O 37 diz, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, somos vencedores quando nós aguentamos, toleramos, suportamos essas provas difíceis. Nós somos vencedores por meio de Cristo que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa criada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Observem a convicção. Isso aqui é a verdadeira convicção que o apóstolo Paulo tinha. Convicção que nós hoje também deveríamos ter.
Não é como as pessoas que eu conheço, algumas pessoas que só porque a avó deles morreu, porque a avó deles, que tinha 90 anos, morreu, então eles não voltaram na igreja, porque Deus tinha falado que ia curar a avó. E como ela morreu, então eles não voltaram mais na igreja. Se afastaram. A morte da avó separou eles do amor de Cristo, do amor de Deus. E aqui o apóstolo, tudo que ele listou para nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Nem as maiores coisas que acontecerem na nossa vida, nada poderá nos separar de Cristo. E nós temos que ter essa mesma convicção que o apóstolo teve. Nós temos que ter ela também. Porque muitas pessoas desistem no meio do caminho. Muitas pessoas desistem. Porque acontece qualquer coisa na vida delas. Porque roubaram elas, ou porque elas tinham uma casa mobiliada e Deus tinha falado que ia até dar de presente mais móveis, mas vieram os ladrões e roubaram eles, e aí eles desistiram. Aí eles falaram, não, eu não quero mais continuar nos caminhos, porque Deus não guardou a minha casa. Olha, me roubaram, então eu não vou voltar mais na igreja. O amor de Cristo se esfriou neles, acabou neles só por uns móveis, ou por um dinheiro. Mas nós temos que ter convicção para nada nesse mundo nos separar, nos fazer voltar atrás, nos fazer recuar do amor de Cristo, do amor desse evangelho perfeito, do amor da guia, da orientação do Espírito de Deus, que é o que nós temos hoje. O Espírito de Deus nos guiando, que é o mesmo evangelho perfeito, porque hoje as pessoas pregam muito diferentes tipos de evangelhos e ensinam até muitos cristos para muitos cristãos diferentes, mas não isso aqui, aqueles que se submetem à palavra do que está escrito na Bíblia. Nós somente queremos o que está escrito na Bíblia, que Deus permitiu que ficasse escrito para nos orientar. Então, temos que ter convicção e segurança e agradecemos ao nosso Deus pela inteligência e a capacidade que Deus deu para Paulo, as revelações tão profundas que ele deu para Paulo, para que ele pudesse ensinar e para que nós pudéssemos nos afastar da teimosia. Porque, além da teimosia, também éramos muito ignorantes, não sabíamos, não conhecíamos e tínhamos muitos véus que não nos permitiam enxergar, ver do jeito certo. E Deus usou Paulo para nos ensinar. Agora entendemos porque o Senhor disse para Ananias, vai lá, tem um homem, Saulo, numa casa, impõe as mãos nele para que eu possa curar ele, porque eu escolhi ele para uma tarefa muito importante. E nós sabemos que Paulo era perseguidor da igreja, perseguia os cristãos. E o Senhor disse, vamos ver até onde ele vai conseguir perseguir mais pessoas, porque ele não sabe para o que eu escolhi ele. E aconteceu dessa forma. Deus provou ele, Deus cobrou dele, ele sofreu muito. Mas ele até falou, quem me separará do amor de Cristo? Nada vai me separar do amor de Deus. E seria tão bonito que vocês lessem de novo esse verso. Quem nos separará? Vocês lá também, leiam junto comigo. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? E aqui vamos ler no 38. Leiam o 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa criada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
porque é Ele quem está aqui, junto com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus, pregando e ensinando o seu evangelho verdadeiro para nós. A glória e a honra sejam para Deus. Podemos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus e vamos agradecer ao Padre Senhor. Santo, gracias Señor. Gracias te damos, Padre Celestial. Gracias te damos, eterno Dios. Gracias te damos por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Gracias por tu paciencia. Gracias, Padre, por esta oportunidad maravillosa que nos has dado a todos de estar en tu presencia, conocer tus caminos, conocer la Biblia, conocer estos escritos. Y estos escritos que tú los has vivificado con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, eterno Dios, por todo ello. Nosotros no tenemos palabras. ¿Cómo expresarnos delante de ti para darte las gracias? Para honrarte, para alabarte, para glorificarte, para darte lo que te mereces, Señor. No tenemos palabras, Señor. Por eso el Espíritu Santo tendrá que ayudarnos a orar y a presentarnos delante de ti. Porque nosotros como humanos se nos escapan las palabras, mi Señor. Pero nuestro corazón y nuestra alma rebosan de alegría. Nuestro espíritu se regocija delante de tu presencia. Y queremos hacer tu voluntad. Queremos agradarte. Queremos cumplir tus mandamientos maravillosos con la ayuda del Espíritu Santo, que nos ayudará para que cumplamos a cabalidad tu palabra. Gracias, Padre Celestial. Gracias, eterno Dios. Gracias, Señor. Te pido, Padre, que extiendas tu mano poderosa, que derrames bendiciones, muchas bendiciones, sobre hombres y mujeres, niños, ancianos, que están presentes, están todos escuchando la meditación, las enseñanzas, que esperan en ti, confían en ti. Ellos desean buscarte, ellos desean tenerte en sus corazones. Padre Santo, míralos a todos. Mira sus problemas, mira sus peticiones, sus necesidades. Mira a aquellos que son esclavos de los espíritus malos, de los demonios. Que los demonios han venido a atormentarlos, a quitarles la paz, la tranquilidad, la cordura. No los dejan razonar, pensar, no los dejan actuar. Señor, ten misericordia de toda esta gente y extiende tu mano sanadora, haz milagros y señales. Y liberta, Señor, liberta, sana, limpia, purifica también los corazones. Quita, Señor, la envidia del enemigo. Reprende al maligno, Señor, repréndelo. No permitas que el enemigo venga contra nosotros a hacernos mal, a querer robarnos la paz. Padre Santo, gracias te doy en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Bendito y alabado tu nombre por los siglos. Tu nombre sea bendecido por siempre. Bendito Dios. Todos te alaben, Señor. Que todos te alaben y glorifiquen tu nombre. Gracias, mi Padre, por las bendiciones que has dado el día de hoy. Gracias por tu amor. Gloria y honra a ti desde ahora y para siempre. Amén. Bendito el Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos cantar ao Senhor o coro que chama Que Maravilha que Cristo me achou. É uma grande maravilha. É algo maravilhoso para a nossa vida. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Qué
e louvado seja o Senhor. Agradecemos ao nosso Deus. Honremos o nosso Deus e sigamos no caminho do Senhor. Amemos Ele com todo o nosso coração. Que Deus abençoe todos. Amo vocês. Mando abraços e beijos para as crianças. Muito obrigada, irmãos, e até mais. Deus abençoe vocês e para vocês aqui também. Deus abençoe todos.